Então vamos lá, seguindo aqui, beleza, eu já entrei, né, no meu localhost, já estou aqui no meu ambiente de banco de dados. Ele me fala que o servidor, para que eu possa acessar, ele é 127.0.0.1, que é um servidor local, beleza? Eu posso tanto utilizar esse IP quanto o nome localhost, é a mesma coisa, fica aí a dica para vocês. Aqui nós temos outra informação que é importante, que é o nome do usuário. O usuário se chama root e ele não tem senha. Então toda vez que você instalar o Champ, você vai ter o localhost, que é o local onde ele fica, o usuário root e ele não possui senha. Ah, mas por que você está me falando isso? Porque quando eu entrei aqui na fonte de dados, para vocês poderem ver, ou botão direito, não importa, lá na opção de cadeia de conexão, pode entrar em qualquer uma dessas, né? Vamos clicar aqui em nova conexão e vamos selecionar o MySQL Database. O que ele me pede? Ele me pede o nome do servidor, o usuário e a senha. Ah, bacana, hein? Então vamos colocar aqui, ó, localhost ou aquele IP que é 127 e tal. Beleza. O nome do usuário eu não acabei de falar para vocês que é root. Então vamos colocar aqui, ó, root e o servidor localhost. Tem senha? Não. Então significa que quando eu clicar aqui, ele já tem que começar a me trazer os bancos de dados que existem dentro desse meu servidor. E olha aqui, ó, no meu já tem. Claro que se você acabou de instalar o seu, ele não vai ter, né, banco de dados nenhum, só vai ter, se eu não me engano, esse Performance Schema, que é um banco padrão, e se eu não me engano, o teste, beleza? Nós vamos criar lá agora. O meu tem esses outros, porque eu já fiz vários outros cursos, né, utilizando o Champ aqui, então eu já criei alguns outros bancos de dados aqui, então não se preocupem com esses nomes que estão aparecendo, que não estão aí no de vocês. Ah, então ok, vamos criar o nosso banco de dados para o nosso projeto. Clica aqui em base de dados e ele vai pedir para você então criar esta base de dados, né? Não existe muito o que configurar aqui. O que eu gosto de fazer é vir aqui, ó, nessa opção aonde ele tem esse latim, essa informação, que é mais uma codificação, ok? Que se você colocar, por exemplo, o padrão que nós utilizamos para português, que é UTF-8, pode utilizar esse General CI, ele vai falar que é um Unicode, né? Que aqui vai poder trabalhar com recursos que nós utilizamos na nossa linguagem no dia a dia, que é acentuação, cedilha, todo tipo de caractere especial. Ele vai conseguir fazer a leitura desses dados com caractere especial no banco de dados. Então isso é interessante, né, para que você possa ter esse banco de dados armazenando todas as informações aí, todas as palavras da forma que você escreve, beleza? E vamos aqui então para o nome do banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de sistema underline salão. Uma coisa muito, ou melhor, vamos simplificar isso aqui. Eu vou chamar só de salão. Pronto. Quando você tem um nome duplo, nunca dê espaço. Isso aqui não existe. Nem em campos do banco de dados, nem em tabelas, nem em nome, nada. Ou você coloca o nome sequencial ou você separa por um underline. Beleza? Então, se eu fosse colocar sistema salão, seria sistema underline salão. Salão tem um cedilha no A. Nunca para campos e nomes de objeto coloque nenhum caractere especial. Uai, mas eu não acabei de falar que com essa codificação ele consegue fazer essa leitura? Sim, mas nos dados. Em nome de objetos, não. Ok? Não é interessante eu colocar aqui para o nome do meu banco de dados um cedilha ou para o nome de uma tabela ou uma acentuação qualquer. Então não tem essa necessidade. Quando eu salvar um registro, um cliente, por exemplo, chamado João, aí sim, eu posso colocar o cedilha perfeitamente, o nome dele vai ser João com cedilha, com tudo que tiver ali. E o banco de dados vai conseguir interpretar aquilo. Mas para nome de objetos, não. Então, vou chamar meu banco de dados de salão e vou clicar aqui em criar e ele vai criar esse banco de dados. Ele deu aqui um erro. Ó. Por quê? Porque eu deixei um espaço aqui no final. Então, eu vou apagar esse espaço. Olha para vocês verem como que é. Qualquer espaço, por mínimo que seja, qualquer tipo de caractere que não seja aceito, ele vai dar erro, ok? Então, por eu ter deixado um espaço depois, ele já não a tinha aceito. Agora, ok, está criado aqui o meu banco de dados. Porém, ele não tem tabelas. E eu vou explicar também o que são essas tabelas e para que servem estas tabelas. Vamos aqui voltar lá no Visual Studio, só para que eu possa verificar se ele consegue agora encontrá-lo. Se ele não encontrar ele aqui de uma vez, você faz o seguinte. Vamos aqui pedir para que ele... Vou cancelar e vou clicar aqui em nova conexão novamente. Só para ele atualizar, porque ele não tem um botão padrão para atualizar. Vou digitar localhost. Ok, e vou digitar o usuário, que é root, isso eu já expliquei para vocês. E vou clicar aqui novamente, está aqui ele,
salão. Maravilha. Se eu clicar em testar conexão, ele vai funcionar perfeitamente. Então, ele já tem aqui um teste de conexão bem sucedido. Ele já está encontrando esse banco de dados que eu fiz. Eu não quero confirmar, porque eu não quero criar ainda nenhuma cadeia de conexão aqui. Eu só estou fazendo para poder mostrar para vocês que o meu Visual Studio, a minha plataforma, já está conseguindo encontrar aqueles bancos de dados com base no nome do servidor que eu coloquei e com base no usuário. É claro que se eu mudar e utilizar outro servidor ou utilizar um servidor hospedado dentro de um site, eu vou ter também que alterar essas modificações, né? Alterar essas configurações ali que foram feitas. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Nós vamos começar aqui também criando já uma primeira tabela, né, para o nosso banco de dados ter aqui já alguma coisa, não ficar vazio, e aí depois nós faremos a comunicação via arquivo, né, que seria classe ou módulo de conexão.